Fala aí pessoal, tudo certo? Bom, fazer um quadro de dicas aqui para vocês no YouTube. Terão essas e mais outras várias dicas que eu vou postando ao longo dos dias para vocês. E uma dúvida muito frequente é sobre o líder, né? Qual linha utilizar no líder? O mais básico, o mais comum é utilizar o fluorcarbono. Porém, o fluorcarbono tem muitos prós e também contras. Então hoje eu vou explicar um pouco para vocês sobre isso, baseado na minha opinião e experiência de pesca utilizando cada um desses materiais, tá? Todas as linhas aqui são Aratis, da Mazaferro, temos também a Trilon, certo? Então eu vou começar a falar aqui sobre o fluorcarbono. O fluorcarbono, ele tem uma densidade maior que a água, então ele afunda, ele tem baixa elasticidade, certo? Ele tem baixa memória e é uma linha basicamente dura, que resiste mais à abrasão. Pedra, pau, vegetação, enfim, qualquer tipo de estrutura que comprometa a resistência da linha. O fluorcarbono ele é muito utilizado exatamente por conta dessa característica, mas como ele afunda e é um líder teoricamente pesado, quando a gente utiliza iscas menores, ele pode até atrapalhar na nossa pescaria. Dessa forma, eu vou falar um pouco para vocês agora do nylon. O nylon eu utilizei aqui como exemplo a Red Spider da Arati, é um nylon vermelho que tem aqui como propósito a camuflagem. O vermelho em águas claras ele se camufla muito bem, então eu utilizo muito de líder também a Red Spider, principalmente em iscas de meia água, tá? O nylon ele é totalmente o oposto do fluorcarbono. Ele é uma linha que flutua porque a densidade dele é menor do que a água, certo? Ele tem uma elasticidade e alguns têm memória também, pouca, mas tem. Certo? Então algumas linhas têm o propósito de ter baixa elasticidade, porém sempre a gente tem que dar uma esticadinha nela aqui para ela ficar retinha, certo? Dessa forma, essa linha, como ela flutua e ela é mais leve, quando eu utilizo iscas de meia água ou iscas de superfície que são menores, normalmente eu costumo utilizar o monofilamento, exatamente por não prejudicar o trabalho da isca. Às vezes, quando eu coloco um líder de fluorcarbono em uma isca de superfície muito pequena, ele acaba pesando para baixo, né, e atrapalhando o nado da isca. Isso também se atribui ao snap utilizado e todo o peso que a gente coloca através do pitão da isca. Tudo isso atrapalha, certo? Menos ou mais, mas atrapalha. Dessa forma, eu utilizo também a Arati Ultra, tá? A Arati Ultra é uma linha que ela é um monofilamento revestido de fluor coating, de fluorcarbono. Então ela flutua, certo? Como o nylon, ajuda no trabalho de iscas pequenas, porém ela tem um leve revestimento de fluorcarbono, que faz com que a linha tenha um pouco mais de resistência à abrasão em comparação ao nylon, certo? Algumas aplicações que eu faço aqui, eu separei dois exemplos para vocês entenderem. Então aqui ó, uma linha Enzo Sport, uma vara Enzo Sport 6.3, 14 libras, utilizando aqui a carretilha Aquila, linha multifilamento X4 da Mazaferro também, X4 porque ela aguenta um pouco mais arremessos na pauleira, na cana e tal, ela tem um pouquinho mais de resistência do que a X8, tá? Ela arremessa um pouco mais longe porque ela carrega um pouco mais de água também. Então para iscas um pouco mais leves eu utilizo o X4, tá? Mas voltando aqui ao nosso foco, que é o líder, quando eu utilizo a modalidade No Sinker, normalmente eu utilizo o líder de fluorcarbono. Por que isso? Porque o líder de fluorcarbono normalmente ele puxa essa isca para baixo, certo? Ele pesa. Então até no lugar do snap eu adiciono um nó rapala, correto? Dessa forma aqui. E esse nó rapala ele faz mais peso ainda na ponta da isca. Então o que acontece? Como que eu utilizo? Quando eu arremesso em vegetação, em cana, em pauleira que eu quero trabalhar na superfície, eu só vou enrolando rápido e dando os toques como se fosse uma isca de superfície. E quando eu quero deixar ele afundar um pouco mais em buracos de vegetações, buraco da cana brava, quando a gente vem trabalhando em cima tem um poço, a gente deixa ele descer, esse fluorcarbono ele tem exatamente essa função, tá? Além de proteger também da boca do peixe e tudo mais. Então aqui, ó, quando eu utilizo o No Sinker, 100% das vezes eu coloco um líder de fluorcarbono. E o detalhe é que como eu utilizo varas maiores para pescar com isca soft, o líder eu sempre coloco do tamanho da vara,
porque quanto maior o líder, mais peso tem na ponta daqui no olho do anzol e puxa o shed para baixo, tá? Esse aqui é um Razor Shed da Z-Man, um Razor Shed de 4.5 polegadas, uma isca sensacional para pescar, certo? Então, quando eu utilizo aqui, por exemplo, no Sinker, eu uso sem dúvida nenhuma o fluorcarbono. Já quando eu uso aqui iscas pequenas, tá? Essa aqui é uma Varaense Sport da Albatross, 6 pés e 12 libras. Eu peguei aqui como exemplo a menor isca da Look hoje de superfície, que é a Magic Stick 70. Essa isca aqui, se eu adicionar um fluorcarbono de 40 milímetros, por exemplo, aqui na frente, ela já não vai trabalhar muito legal. Então o que eu fiz? Para eu continuar tendo a resistência à abrasão, proteção na boca do peixe, pauleira, cana, um pouco maior do que o nylon puro, eu utilizei aqui a linha Ultra, que ela é revestida com fluor coating, então ela ajuda a ter a resistência à abrasão e flutua. Então eu consigo fazer um trabalho muito bom com essa isca, tendo um líder. Outra dica que eu dou para vocês é de quando está utilizando iscas muito pequenas, diminuir o tamanho do líder, tá? Aqui eu estou fazendo com mais ou menos uns 50 centímetros esse líder. Exatamente para não ter peso na ponta da linha. O nylon flutua, ele é mais maleável, mais leve, só que se eu colocar do tamanho da vara, o peso da linha vai ser maior do que 50 centímetros só, certo? Então aqui vai uma diquinha. Se não tiver jeito, se você estiver pescando, sei lá, em pauleira, em craca, em aquelas armadilhas de peixe do mangue, enfim, se você estiver pescando e precisar do fluorcarbono, não tem jeito de não usar, eu coloco os líderes muito menores, então líderes de 20, 30 centímetros, que é só para proteger mesmo da boca do peixe e uns 20 centímetros para frente do pitão da isca, certo? Então eu queria aqui dar uma dica para vocês e passar aqui a minha opinião sobre quando eu utilizo cada tipo de líder. A gente pode utilizar o nylon, a gente pode utilizar o monofilamento com revestimento de fluorcarbono ou pode usar o fluorcarbono puro. A gente adequa aqui as nossas necessidades e dá uma testadinha antes para ver se a isca está nadando legal, tal. Para esses plugs menores eu indiquei aqui para vocês o Fluor Coat. Para pescarias de no sinker eu utilizo o fluorcarbono. Para quando vocês forem pescar de jig head também, pescaria de fundo, o fluorcarbono ajuda, ele desce, ele tira a vibração do multifilamento, ele tira o ruído. Então assim, é muito importante a gente utilizar o líder e também saber adequar de acordo com as nossas necessidades, certo? Se você gostou desse quadro de dicas aí, entra aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com os amigos e deixe aqui o que vocês gostariam de ver nesse quadro, certo? Esse aqui foi o quadro então de como utilizar os líderes para vocês. Valeu pessoal, muito obrigado!